E a Petrobras se tornou aí uma das maiores empresas, já era, mas acho que, se não me engano, a segunda maior empresa, não é, do mundo. Então, vamos lá. Indicadores financeiros. Então, vamos lá, na tela, né? Entre as abordagens principais utilizadas para os investidores tomarem as decisões nas negociações de compra e venda no mercado de câmbio, ações e commodities, veremos análise técnica e fundamentalista. Então, quando o investidor ele vai tomar uma decisão de investir um determinado dinheiro ou comprar, ele analisa de duas formas. Análise técnica, que é baseada em gráficos, não é? Então, se aquele índice variou, se a projeção daquela ação de rendimentos, daquele investimento, daquela taxa, não é? Então ele se baseia na análise gráfica. E análise fundamentalista. O que é análise fundamentalista? Ela vai avaliar pela empresa, né, o ativo da empresa, como a gente viu ano passado, se essa empresa, qual o principal ponto quando vocês pegam? Vocês vão ver com a professora de contabilidade, pegou um balanço, a primeira coisa que um analista ele observa é o endividamento. Não é nem o resultado. Porque, como eu falei para vocês na aula passada, uma empresa pode lucrar 1 milhão, mas se ela deve 999 mil, o resultado dela foi péssimo. Não é? Então, a primeira coisa que a gente observa é o ativo, é a despesa, o endividamento daquela empresa, de curto e longo prazo. Outra questão é o mercado, né? Que aquele ativo e aquela empresa ela está inserida. Se ele está com tendência de alta, de queda, se é hora de recuar, se é hora de você investir, não é? A questão do ramo dos automóveis, por exemplo. Muitas vezes hoje não, mas a gente observava muito nos noticiários que o ABC, a Ford, a Volkswagen, ela concedeu férias coletivas a seus funcionários. Não é? Por quê? Porque houve uma retração do mercado. Então, um investidor, quando vai investir dinheiro na Ford, ele analisa isso aí. Né? Vocês, quando forem conceder ou solicitar, tem que analisar esse mercado. E os indicadores econômicos em geral. Né? Aquilo que a gente falava. As taxas de inflação, de desemprego, de ATR, o INCC, enfim, esses índices que nós vamos ver aqui, né, com maiores detalhes. Continuando, né, aqui mais uma definição, né, sobre os indicadores econômicos, né, que são dados sobre vários segmentos da economia do país, através de institutos de pesquisa e de estatísticas estatais e privadas. Esses dados são levantados periodicamente e divulgados, na maioria das vezes, em datas e horários pré-estabelecidos. Então é divulgado a taxa Selic, o INCC, né, que é o Índice Nacional de Preços da Construção Civil, que quando você compra um imóvel na planta, em fase de construção, a parcela ela é reajustada por esse índice. Enfim, são indicadores, né, como o mercado está se comportando em determinado momento. É forma de você acompanhar o mercado. Né? Às vezes é preciso dar remédio, às vezes é preciso que ele se movimente, se dá energético. Enfim, é um pulmão, né? Como a gente falava na aula passada. Ora ele aquece, ora ele se retrai. Vamos lá, gente. TR, né? Falando de forma simples e deixando bem claro, pessoal, esses índices que a gente vai apresentar para vocês não é para vocês decorarem e conhecer. Isso serve para consulta, não é? Mensalmente, trimestralmente, anualmente, esses índices estão lá. Todos os jornais de economia, sites, eles apresentam lá tabelas e até os economistas mais renomados, eles consultam esses índices. Então, a gente aqui só precisa entender o que é a formação, em alguns casos, e isso serve de consulta. Né? Vai estar lá disponível a todo momento que vocês precisarem, dependendo do mercado, dependendo a que contrato essa taxa ou esse índice ele vai se referir. Então, a TR, a famosa TR, que é a taxa referencial de juros,
ela é aplicada com base de reajuste nos contratos trimestrais. Né? Quando alguns contratos que têm reajustes trimestrais, é aplicada a TR. Ela indexa também os saldos da caderneta de poupança. Né? Então a poupança, hoje, como é que ela é reajustada? Digamos, 0,5% mais TR. Né? Alguns contratos e os valores pro rata. Né? O que é pro rata? É o dia. Então, por exemplo, se eu digo que vou pagar uma dívida a você daqui a 10 dias, no valor pro rata. Então eu vou pagar para você o referente aos 10 dias. Né? Toda vez que a gente calcula juros diários, a gente fala de pro rata. Isso é um economês aí que os economistas adoram usar. Né? É igual a linguagem dos advogados, dos médicos, enfim. Então o cálculo da TR é constituído pelas 30 maiores instituições financeiras do país, assim considerado em função do volume de captação de certificado e recibo de depósito bancário, chamados CDBs e RDBs, que são aplicações financeiras, né, nos bancos. Quando eu tenho um dinheiro e eu quero aplicar lá, vou aplicar em CDB ou RDB. Cada um desses produtos tem uma característica. Um você pode sacar com 30 dias, outro você aplica em 60 dias, então são aplicações financeiras. Então, essas 30 maiores instituições, não é, usando como parâmetro os depósitos de CDB e RDB, elas analisam e chegam a essa formação da TR. Vamos partir para outro índice aí econômico, que é a TJLP, também muito famosa, né, quando a gente liga a TV, escuta nos jornais. Então, a TJLP é recalculada trimestralmente e é fixada pelo Conselho Monetário Nacional. O que é o Conselho Monetário Nacional, gente? É um órgão com função normativa, não é, vinculado ao Ministério da Fazenda, onde ele tem a função de regular alguns órgãos, como o Banco Central, não é? A CVM, que é... CVM não, perdão. As Caixas Econômicas, o Banco Central do Brasil. Então, o Conselho Monetário Nacional, ele é responsável por fiscalizar e auditar, não, normatizar. Não é? Ele é o órgão máximo do sistema financeiro e ele, digamos assim, é o ditador das regras que o Banco Central fiscaliza e os outros agentes executam, né? O Banco Central é o agente fiscalizador e as outras instituições, Caixa Econômica, Banco do Brasil, CVM, que a gente vai ver, tem a função de... CVM, não. Seguradoras, né? Elas têm a função de operacionalizar. Então a TJLP, ela é aplicada nos seguintes contratos. Os contratos passivos do BNDES, né, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento, junto ao Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT. Outro tipo de contrato onde nós aplicamos a TJLP, no Fundo de Participação PIS/PASEP. Né? O PIS/PASEP é um fundo formado por contribuições, né, onde a gente tem esse recálculo, essa indexação pela TJLP. Então, o PIS/PASEP, entre outras coisas, esse fundo é responsável pelo pagamento de um abono, né, anual aos trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos no ano. Então, esse fundo ele é formado para pagar esse abono. Esse montante de depósitos constante no fundo, ele é reajustado pela TJLP. Então, nós estamos vendo a taxa e os contratos que essas taxas elas indexam. Né? Os contratos ativos do BNDES. Digamos, você está com um projeto. Aí pergunta, professor, qual a importância da gente estar vendo isso aí? Né? Nós estamos com um contrato do BNDES. Você acabou de... Então, existe um valor de empréstimo, ou um valor a ser recebido, e aquilo vai ser pago em parcelas. Então você já sabe que aquele valor
daqui a 3 meses, quando você receber a segunda parcela, daqui a 6 meses, ele vai ser reajustado pela TJLP. Então você vai lá, consulta, vê o índice 2%, 3%, enfim, você já sabe quanto vai receber naquele período, né? Importância da gente saber esses indicadores. Remuneração de contas, participantes do, como nós falamos, né, do PIS-PASEP, e outros casos a critério do Conselho